Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo, abençoados. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Que tenham todos aí uma tarde de sexta-feira abençoada, amém? Assim como vocês são povo abençoado de Deus, amém? Estamos de volta aí com mais um estudo, mais um conhecimento aí, né? E o tema desse estudo é: muitos serão deixados para trás. Vamos entrar nesse estudo no versículo, né, que fala sobre esse assunto, e vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Abençoados, o que se passa na mente dos nossos irmãos evangélicos quando lê essa passagem, né? Muitos serão deixados para trás. A primeira coisa que passa na mente deles é o arrebatamento. O arrebatamento. Agora, esse arrebatamento é real? Esse arrebatamento vai acontecer? Esse versículo aqui está falando de arrebatamento? Muitos serão deixados para trás. Será que alguns serão arrebatados e outros serão deixados aqui nesse mundo? Deixados para trás, igual o filme aí, o best-seller aí? Será que realmente isso vai acontecer? Amém? O medo dos irmãos do sistema religioso cresce quando leem essa passagem, por acharem que tem a possibilidade de serem deixados para trás, né? Então, por isso que vamos entender um pouco sobre esse assunto. Vamos estudar a narrativa que fala sobre esse tema, estudar o que se passava ali, naquele momento, né? Para Yahshua, Jesus, dizer que muitos seriam tomados e outros deixados. Muitos seriam tomados e outros deixados para trás. Vamos entender, vamos ler o que estava acontecendo naquele momento, para que nós possamos entender um pouco sobre esse assunto, né? E vamos começar aqui em Lucas 17, 20 a 37. E começa assim o diálogo. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é a graça de Deus. Amém? É a graça de Deus. E que não é escrita em tábuas de pedra, assim como era a lei de Moisés. Mas a graça de Deus está escrita, como diz a Bíblia, né? Na tábua do coração. Está escrita no coração. Mas mesmo assim, muitos estão mudando a graça de Deus. Tem que se tomar cuidado na internet quando se vê que falar graça de Deus. Nem tudo que está com tema graça de Deus é graça de Deus. Cuidado. Tem muitos aí dizendo pregar graça de Deus, mas estão mudando a graça de Deus para uma outra coisa. Estão caminhando a graça de Deus para um caminho sem volta. E eu quero ver como que eles vão se explicar depois.
quando não tenha mais saída. Porque a lei e os profetas vigoraram até João. Desse tempo para cá vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, que é a graça de Deus. Jesus não poderia anunciar na sua plenitude, porque o mandamento só é válido na morte do testador. Ele estava vivo, em pessoa, junto com eles. Então, depois do madeiro, a morte do testador, lá no madeiro. Então, o evangelho passou a ser ali validado. O mandamento passou a ter validade legal. Porque o testador morreu. Então, no ano 36, o testador veio e deu o seu mandamento para o apóstolo Paulo abrir o inventário do seu mandamento e começar a distribuir para aqueles que foram escolhidos para constar nesse mandamento. Ô, glória! E um desses escolhidos para constar nesse mandamento sou eu, sou você, for você, é você. Glória a Deus. Então, a gente não pode pegar esse mandamento e tentar burlar, criar um fake nesse mandamento. Esse mandamento é a graça de Deus e além desse mandamento não há outro. Não há outro. Não estamos mais na graça de Deus. Agora estamos no Evangelho Eterno. É uma visão deturpada. É visão deturpada quando vê João dizendo que veio um anjo no céu que tinha nas mãos dele o Evangelho Eterno. João está em figura de linguagem dizendo sobre coisas que aconteceram lá no ano 70, quando Cristo veio na sua segunda parousia. E ali o Evangelho Eterno passou a ter sua validade legal, a sua validade na sua plenitude. Paulo vem pregando entre dois pactos. Em 70, o templo caiu, a lei deixou de ser, a graça começou a ser pregada na sua plenitude. Ela não terminou em 70, ela começou em 70. Então eu peço a vocês, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Amém? Com qualquer placa que está dizendo graça de Deus, pregador da graça de Deus, ministro da graça de Deus, tome cuidado. O irmão André aqui tem responsabilidade para trazer essa graça de Deus pura, límpida e genuína para cada um de vocês. Tome cuidado, irmãos. Isso que eu estou falando aqui nem faz parte desse estudo. Mas eu estou apavorado pelas coisas que estão acontecendo. As pessoas estão fugindo do Evangelho da Graça e criando dogmas em cima desse Evangelho. Então, a minha preocupação com vocês, irmãos, fez eu cortar esse estudo e falar essas coisas. Tá bom? Preste atenção, fique atentos. Tome cuidado, meus irmãos. Então, voltando aqui no nosso assunto, a palavra que está alertando, não a nós evangélicos, não a nós, dos dias de hoje, não a nós que vivemos nesse século que vivemos hoje. A palavra está fazendo um alerta aos judeus do primeiro século. Amém? Aos judeus do primeiro século. E
E Yahshua está dizendo para ele. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Ele disse para os sacerdotes que, né, o reino de Deus não vem com visível aparência. Depois ele vira para o discípulo e diz: virá um tempo em que desejais ver 2 dias do Filho do Homem e não vereis. Ele está dizendo que haveria dia em que o Filho do Homem não estaria mais entre eles. E eles iriam desejar, né, estar nesse dia, mas já seria tarde. Porque eles estavam rejeitando o Cristo. Eles não entendiam que aquele Cristo era Deus encarnado, né, para trazer a salvação àquele povo judeu, que viveram anos e mais anos, séculos e mais séculos, em transgressão, transgredindo a palavra do Pai. Então Jesus está falando que, haverá um dia que não estarei mais aqui. E vos dirão, ele aqui, ou lá está. Alguns dirão, né? Oi, vocês estão procurando Cristo? Ele aqui. Ele está lá. E quem era mais apto para dizer essas coisas? Os próprios judeus. Os próprios judeus. Eu tenho que tomar isso aí porque minha garganta não está ajudando. Eu estou bem gripado, minha garganta está bem fechada. Se um romano chegasse perto de um judeu que seguia a Cristo e dizia: o Cristo está lá, o Cristo está aqui, provavelmente eles não iam acreditar. Mas infelizmente, quem chegava dizendo essas coisas eram próprios judeus. Próprios judeus que não abraçaram a fé do Cristo. Próprios judeus que eram contra o Cristo, a favor lá da religião, a favor dos fariseus. Amém? Fica firme na palavra, que vocês vão ver aonde eu vou chegar aqui, tá? Então Cristo diz: não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fugilando, brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia, o filho do homem. A narrativa está se referindo à segunda parousa. Jesus está dizendo que na sua segunda parousa viria de repente. Amém? Viria de repente, de uma só vez. Amém? Esses que estavam dizendo antecipadamente, ele aqui ou ele ali, tome cuidado. Não vá atrás deles. Não siga eles. Porque era armadilha. Eram próprios judeus vendidos a romanos. Amém? Aqui está narrando uma história de um caso, de um fato que aconteceu naqueles tempos. Coisas que aconteceriam próximo à vinda, da segunda vinda do Mashiach. E os evangélicos ficam com medo. Duvidosos. Será que sou salvo? Muitas vezes dizem que tem certeza da salvação, mas inconscientemente, quando acontece alguma coisa, duvidam por causa da incerteza. Amém? Por causa do medo. Por causa de os seus pastores não ensinar o que é verdade, não pregar o que é verdade. Amém?
Mas não temem, irmãos. Não temem, irmãos evangélicos. Meus irmãos evangélicos, não temam. Deus jamais será, vocês jamais serão deixados para trás. Amém? Todos esses acontecimentos que está narrando aqui já aconteceu. Está narrando uma história que aconteceu no primeiro século. Jesus não está dizendo aqui que essas coisas acontecerão no futuro nosso. Não. Ele está narrando uma história que aconteceu no primeiro século, antes da sua parousia. E ele ainda diz, mas importa que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Bem, ele já padeceu essas coisas, já foi perseguido, já foi preso, já foi esfolado a chicote e morto no madeiro. Essas coisas já passaram. E a geração que rejeitou era a geração do primeiro século. O seu próprio povo, os judeus. Por isso que ele fala, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Nós lemos hoje, né? Lemos isso hoje, parece que está falando esta geração de hoje, não. Mas quem estava falando isso era Cristo, era Jesus. Entre o ano 30 ao ano 33. Então, esta geração é a geração em que ele estava naquele tempo, com aquelas pessoas daquela época. Não se refere para nós. Amém? Não se refere para nós. E ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, em que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O povo estava assim, vivendo assim, como aquele povo que vivia no tempo de Noé. Noé estava ali construindo a arca, creio eu que ele estava ali pregando uma tribulação, um juízo, porque o acontecimento do dilúvio foi um juízo, assim como foi o juízo, o acontecimento de 70, o acontecimento do dilúvio foi um juízo. Amém? E eu creio eu que Noé estava ali pregando esse juízo, mas as pessoas, como diz aqui, não estavam nem aí. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Não estavam nem aí, estavam vivendo as suas vidas. Deixa a vida me levar, a vida leva-me eu. É assim que hoje também as pessoas estão. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ninguém está querendo ter compromisso com a graça de Deus. Amém? Ao sair do sistema evangélico, né? Sair do sistema evangélico e caiu outro sistema. Caiu o sistema do evangelho eterno. É um outro sistema que está surgindo por aí. Cuidado. Além da graça de Deus, não existe outro mandamento. Será que veio o segundo Cristo e trouxe o segundo mandamento? Não. Jesus Nazareno, ou Yahshua Natzé, foi o único Cristo. Não virá outro Cristo. Não virá Cristos por aí, trazendo outros mandamentos. Então não existe essa de evangelho eterno. Não estamos mais na graça, estamos no evangelho eterno. Onde está isso na Bíblia? Aí vou mostrar lá o livro de Mateus, lá não. O livro de João, né? Não, João viu o anjo descer do céu com o evangelho eterno. O livro de João foi escrito lá em 90, igual se fala aí. Não, meus amados. João,
Ele nasceu quase na mesma época de João Batista, de Cristo, e viveu esses tempos todos. Ele passou a trajetória toda de todos os acontecimentos, morrendo lá no ano 103. O que ele está falando ali em Apocalipse é o que ele viu lá em 70. Cristo disse que viria a segunda parousa. O que ele está falando ali, que viu o anjo nas nuvens com o evangelho eterno, é o que aconteceu lá em 70. Na segunda vinda de Cristo. O evangelho eterno é a graça de Deus, não é outro. Tome cuidado. As pessoas estão descompromissadas com a graça de Deus, criando outros assuntos. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre, e destruiu a todos. Porque o povo estava vivendo despreocupadamente. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. No dia que ele se manifestar, não se refere na nossa época e nem na nossa geração, nem do porvir. Quando ele se manifestar, está dizendo aqui, ano 30, ano 33, é o próprio Cristo falando, né? Poderia ter um pouco mais, né? Ano 40, porque Lucas está relatando o que ele falou, mas ele se manifestaria em 70. O mesmo dia em que o templo foi derrubado, o mesmo dia em que os mortos ressuscitaram, o mesmo dia em que esses acontecimentos foi o juízo predito por vários profetas. Bem? Mas era um diálogo que Jesus estava tendo com os judeus do primeiro século. E ele explica aqui, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte para trás. Ele está dizendo, quem estiver lá, no eirado, no campo, trabalhando, no dia desses acontecimentos, quando vê que essas coisas estão acontecendo, não volte para casa para pegar nada. Amém? Não volte para casa para pegar nada. Quem tiver em casa, né? Aqui, né? Fuja de casa. Quem tiver no teto, não desça. Fica escondido lá. É isso que ele está querendo dizer. Ele aqui começa a alertar aqueles judeus sobre um evento que aconteceria antes da sua segunda vinda. E ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele usa aqui a história da mulher de Ló para facilitar o povo de entender suas palavras. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. O que aconteceu com a mulher de Ló? O anjo disse para ela, sai da cidade, não olha para trás. Esse não olhar para trás não é que você está andando, olhou para trás. Não, não é isso não. Olhar para trás aqui no sentido judaico significa não olhar para as coisas que ficaram. Não se apegar às coisas que ficaram. Não se apegar lá a casas, a negócios, a vizinhos, a familiares que insistirem em ficar. Mas a mulher de Ló, ela quis voltar. Ela se apegou. O apego à casa, aos negócios, o apego aos bens materiais, o apego às pessoas que não quiseram sair da cidade,
levou ela a perder a vida. Então, quem quiser preservar sua vida física, sua vida material, perdê-la-á. Amém? Quem quiser, e se você quiser salvar a sua vida material, perdê-la-á. É isso que a palavra está dizendo. E quem perder a sua vida material, deixar tudo para trás, ver que a sua vida física é mais importante que tudo, a salvará. É isso que a palavra está dizendo. Se você ouvir a instrução e deixar tudo para trás e obedecer, de fato a salvará. De fato salvará a tua vida. E digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Um será tomado e outro será deixado. Agora chega a sabedoria anunciada no tema do estudo. Muitos serão deixados para trás. Uns serão tomados e outros deixados. E eu botei no tema, deixados para trás. Agora a gente vai passar a entender o que estava acontecendo, o que Ausch estava querendo dizer nesse assunto aqui. Amém? 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Então você está vendo que algumas pessoas serão tomadas e algumas pessoas serão deixadas, né? Dentro de uma casa, 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro deixado. Trabalhando, moendo lá. Talvez moendo trigo, moendo cana. Sei que uma será tomada e outra será deixada. Agora, alguns serão tomados para onde? Os evangélicos dizem que será para o arrebatamento. Que uns serão tomados para o arrebatamento. E os deixados para trás é os que não foram bom cristão. Os que não foram bom cristão. O que faltaram muito à reunião da igreja do pastor. Faltaram muito à reunião do pastor. Não deram dízimo. Não buscaram o Senhor no monte. Não cearam. Não fizeram jejum. Não foram bom cristão. Esses que não foram bom cristão serão deixados para trás. Essa é a visão do sistema evangélico. Mas se a narrativa está dizendo isto, desculpa, sem julgar ninguém, meus irmãos, desculpa. Mas a igreja brasileira ficarão muitos aqui nas igrejas brasileiras, se o fato realmente é este. Porque a idolatria corre solta nas igrejas ditas evangélicas brasileiras. A idolatria corre solto. A idolatria corre solto entre o povo brasileiro. Então, se esse tomado está se referindo ao arrebatamento, e segundo o evangélico só serão arrebatados os que foram bom cristão, vai ficar muitos sair para trás. Vai ficar muitos para trás. O que a narrativa bíblica nos informa é que quando o Cristo viesse na sua parousa, na sua segunda parousa, antes da sua segunda parousa, a primeira coisa seria a tribulação. A tribulação e a perseguição entre os judeus. Os judeus seriam perseguidos.
Agora, seriam perseguidos por quem? Essa tribulação seria causada por quem? Pelo um povo que estava tentando invadir a terra deles, os judeus. Essa perseguição seria por quem? Pelos romanos, né? O povo queria invadir a terra deles, os romanos. Eu falei judeus, né? Desculpe. Essa perseguição seria causada por quem? Pelos romanos. Os romanos estavam prestes a invadir Jerusalém. Por isso toda aquela tribulação. Por isso todas aquelas dores de parto. Aqueles que ouviram Jesus, todos estavam atentos. Atentos. O Cristo falou. Para a gente sair da cidade. Se tiver até lá de casa, se esconde lá. Deixa eu te ver, não. E, então, nesses dias, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Tomado pelo exército romano. Não é tomado para o arrebatamento. Não está se tratando de um arrebatamento. Está se tratando que seriam tomados pelo exército romano. Tomado para ser preso, ser morto, para serem vendidos como escravos, presos nos seus cativeiros. Amém? Isso que está se referindo. E Jesus estava alertando eles. O dia que eles invadirem, vocês saiam da cidade, que vocês serão presos, muitos serão mortos, muitos serão levados para os cativeiros, depois vendidos para outras nações, serão tomados como prisioneiros, serão tomados pelo exército romano. E os deixados são aqueles que se aliaram a Roma. Aqueles que se venderam a Roma, os que receberam a marca da besta, como é dito em João. João, quando estava falando isso, em Apocalipse 13, 16, 18, João estava falando de coisas que não irão acontecer, coisas que aconteceram naquele dia. Muitos se venderam para os romanos, como eu disse no princípio do estudo. A pessoa chegava e falava, Jesus está ali ou está lá. Eram os próprios judeus falando para eles. O próprio povo dele. Aqueles que estavam junto com os fariseus, aqueles que não abraçaram o Cristo, estavam mentindo. Jesus está ali, Jesus está lá. Porque estava recebendo a moeda. Todo imperador tinha o seu rosto na moeda. Eles recebiam ali para entregar os próprios irmãos, entregar os próprios dos seus povos. É isso que João está falando em Apocalipse. Apocalipse 13, 16, 18. E todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão e sobre a fronte. Então, os evangélicos dizem que é a marca da besta, é o chip que será colocado na mão, ou o chip que será colocado na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta. Ou o número da besta, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Amém? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aqui está referindo a todos os imperadores. Igual o irmão falou, não se fala de Nero, porque Nero não é da época de João. Não, claro que não é. Claro que não é. Na época de João, era Vespasiano, depois foi Tito, depois, antes de João morrer, era Domiciano.
Mas todos eles participavam da dinastia dos Nero. Então todos eles eram chamados de Nero. Tibério, César, Nero. Cláudio, César, Nero. Todos eles tinham Nero nos seus nomes, porque eles participavam da dinastia dos Nero. Foram 12 no primeiro século. 12 Neros no primeiro século. Então, alguns judeus se venderiam com medo da morte, com medo da perseguição. Se venderiam. Alguns judeus ficariam livres, seriam deixados, porque iriam ali trabalhar, ajudar, né, a perseguição dos judeus, enganando seus próprios povos, tentando capturar alguns, entregar para os judeus. Eles recebiam por causa disso. Então a gente tem que pegar aqui o Apocalipse 13, 16, 18 e entender duas palavras aqui. O que significa a palavra marca na Bíblia, segundo a linguagem judaica, e o que significa testa ou fronte, segundo a linguagem judaica. Segundo a linguagem judaica, marca tem o significado judaico de comunhão. Comunhão. E o livro de Gálatas nos mostra isso. Acho que é Gálatas 9, 26, não estou recordando, mas quando eu falar a história vocês vão entender. Paulo e Barnabé estavam pregando a graça. Veio as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, e deram a destra da comunhão. Destra da comunhão significa que eles não participaram daquele trabalho de evangelização em graça de Paulo e Barnabé, mas deram a destra da comunhão. Significa que entraram em acordo, não vamos brigar com vocês. Vocês vão para o gentio, nós vamos para o judeu. Então, destra significa comunhão. Os que receberam a marca da besta é aqueles que fizeram comunhão com os romanos, aqueles que participaram daqueles atos que os romanos estavam fazendo. E a palavra testa, em algumas traduções bíblicas, ou fronte, significa a influência que Roma exercia aqueles que recebiam a marca da besta. Aqueles que faziam comunhão com eles, faziam acordo com eles, estavam recebendo ali influência. Influência. Testa ou fronte significa a influência que eles estavam recebendo dos romanos. Amém? E essa influência exercia uma segurança para eles. Se nós ajudarmos eles, nós não seremos perseguidos igual aos outros. Não seremos levados cativeiros, não seremos mortos. Então fizeram a comunhão. Amém? Só foram presos os que recusaram essa comunhão. Só foram presos os que recusaram a se vender para os romanos. E esse preço, aqueles que se venderam, receberam preços em moeda. A moeda tinha a cara do imperador. E só aceitaria aquela moeda do imperador quem se vendesse ao imperador. Quem se rendesse ao imperador, que fizesse comunhão com o imperador. Por isso que só iria comprar ou vender aquele que tinha a moeda. A marca da besta também se refere, né, moeda, não só comunhão como moeda, porque para você ter essa moeda teria que ter comunhão com eles. Aqueles que recusaram os judeus jamais iam querer
se vender para eles, jamais ia ter a moeda deles. Estão conseguindo compreender? Então, os que foram tomados foram aqueles que não fizeram comunhão, aqueles que recusaram se vender ao imperador. O imperador, no caso aqui, era Vespasiano. Né? Tito ainda só foi imperador depois de 70. Tito ainda era príncipe, igual o Daniel falou. Príncipe do povo romano. Então, esses que foram tomados, meus irmãos evangélicos, não foram tomados para o arrebatamento, para ser arrebatados, não. Foram tomados porque não se venderam para os romanos, se recusaram ter comunhão com os romanos, se recusaram a se vender-se para os romanos. Então, esses foram tomados para ser levados como prisioneiros. Muitos morreram porque lutaram, morreram. Foram levados por prisioneiros, foram vendidos nos seus cativeiros para outros povos. E aqueles que foram deixados foi aqueles que se aliaram, fizeram comunhão com os romanos, se aliaram, trabalhando junto com os romanos, entregando o seu próprio povo. Esses foram deixados, tanto que você sabe que a cidade não foi destruída, não acabou completamente, porque tinha muitos judeus ali. A maior parte aceitaram a comunhão do imperador com medo de morrer. Com medo de morrer. Entende? E outros é porque, né, realmente tinha negócios com os romanos, né? Tinha muitos judeus, né, empresários. Amém, amados? Não fala nada de arrebatamento, mas fala de uma perseguição. Uma perseguição que romanos fariam contra os judeus em 70 DC, quando o príncipe do povo invadiu, né, Jerusalém, destruiu o muro de Jerusalém, invadiu, destruiu toda a cidade, queimou a cidade, entrou no templo e destruiu o templo, botou fogo em tudo. Amém? Não se fala de arrebatamento. Então, muitos serão deixados para trás. Não é deixado nesse mundo para viver aí com o anticristo, que irá reinar esse mundo, não. A Bíblia não mostra essas coisas. Isso é a teologia de pastores que se diz doutores, teólogos, entendeu? Que não sabe nada da Bíblia. Fica inventando suas conjecturas aí, interpretando segundo seu bel prazer. A Bíblia não fala sobre nada dessas coisas. Amém? Se você quiser continuar lendo e aprendendo a palavra numa visão lógica, racional, continue aí no canal do irmão André Palhares. Se inscreva aí, canal MDCG, André Palhares. Dê o seu like. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos postados do irmão André. Amém? E distribua esse vídeo. Compartilhe para quanto mais pessoa possível. E traga a pessoa para conhecer o canal do irmão André. Se inscrever para que esse canal cresça. Amém? Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes. Canal Democracia Espiritual. E do meu irmão Ivanilton da Cruz. Canal Guerreiro da Fé. Amém? Muito obrigado. Uma ótima tarde de sexta-feira para todos vocês. Amanhã, sábado, tem estudo no irmão André, tá bom? Peço paz.